Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 23 de outubro de 2020, e vamos fazer um exercício de futurologia, vamos prever o futuro. Eu prevejo que daqui a uns 20 anos, mais ou menos, esse nosso país vizinho do norte, a Guiana, ele vai estar despertando uma enorme atenção internacional, com severos problemas de direitos humanos e precisando desesperadamente ser libertado pelas benevolentes forças dos Estados Unidos. Sabe esse país que ninguém dá muita importância, dá pouca importância, um país com menos de 1 milhão de habitantes, pouco desenvolvido para ter um território razoável e é maior que muitos dos estados menores brasileiros, mas a gente praticamente não ouve falar. Mas nós vamos passar a ouvir falar daqui para frente. Porque há mais ou menos uns anos atrás, na Guiana, foi descoberta grandes jazidas de petróleo no mar. Guiana, que é do lado da Venezuela. E essas imensas reservas petrolíferas no território marítimo da Guiana já estão sendo exploradas por ninguém menos do que a ExxonMobil, uma das derivadas da Standard Oil Company, fundada pelos lendários Rockefellers, que ainda são as maiores oligarquias do mundo, setor petrolífero e bancário. E essa exploração já começou e, evidentemente, nesse primeiro momento, tende a levar muito desenvolvimento para a Guiana. Já estão prevendo que ela deverá crescer no ano que vem cerca de 85%, aumentar 85% do PIB, um crescimento absolutamente fabuloso. As perspectivas de desenvolvimento da Guiana são excelentes. Tem muita gente não está ouvindo falar, não está sendo noticiado, mas tem muita gente esperta de olho nesse país que vai crescer pra caramba graças à exploração recente dessas jazidas de petróleo. Pois bem, então sim, isso vai beneficiar bastante a população, está levando tecnologia, levando desenvolvimento, isso é normal, historicamente é assim que ocorre, mas você já imaginou se, de repente, você vai iniciar numa nova profissão, aí você tem alguém que te dá um treinamento, que te fornece os equipamentos, e depois que você está formado, já é capaz de operar aquilo por si próprio, já pode comprar seu próprio equipamento, esse camarada quer que você passe o resto da sua vida entregando a maior parte do que você ganha para ele, apesar de você já ser um profissional qualificado. Imagina isso, imagina uma situação qualquer dessas, onde você, após o seu período de treinamento, de aprendizado, onde você realmente precisou da ajuda de alguém, mas depois você encerrou essa parte, você agradece essa ajuda, você paga esse professor, você compra os seus próprios equipamentos, mas ainda assim o cara quer que você passe o resto da vida como se fosse um aprendiz dele, passando a maior parte do que você ganha para ele. Você acha que isso faz sentido? Tanto não faz que é exatamente por isso que todos os países que passaram por essa descoberta petrolífera e passaram a ter suas jazidas exploradas por uma empresa estrangeira, em geral britânica ou norte-americana, em algum momento fizeram aquilo que o Irã fez em 1951, ou o Brasil em 53, ou mais recentemente a Venezuela fez no começo dos anos 2000, ou que a Bolívia fez aqui também no meio dos anos 2000. Eles nacionalizaram suas jazidas e plataformas de exploração de petróleo, o que significa que aquelas estruturas estrangeiras petrolíferas que estavam lá e que foram sim benéficas em algum momento histórico, deram desenvolvimento, em algum momento o próprio país passou a assumi-las, ou seja, nacionalizou. A partir de agora, quem explora o meu petróleo sou eu. Muito obrigado pela sua ajuda. Os países, aquele sistema lá é comprado pelo país. Em todos os casos, as empresas petrolíferas estrangeiras são indenizadas. Foi o que aconteceu também no caso da Bolívia, quando ele nacionalizou, apesar de que até hoje todo patifezinho gosta de dizer que o Lula deu, a empresa não deu porcaria nenhuma, foi uma indenização de 120 bilhões mais ou menos, além de outros benefícios. E é sempre assim, o Brasil, quando instituiu a Petrobras, fez a mesma coisa, Getúlio Vargas fez a mesma coisa em 1953. Mas isso não é legal do ponto de vista dos antigos proprietários que preferiam muito mais continuar no comando daquela exploração. Então, meu amigo, a não ser que, por algum motivo, a situação da política mundial mude radicalmente nos próximos 20 anos, ou também possa ser que a
Guiana nunca consiga superar essa mentalidade de colônia, a não ser que isso aconteça, infalivelmente, em algum momento, ela vai querer nacionalizar essas jazidas de petróleo. E eu arrisco dizer que isso é uns 20 anos para frente. E quando isso acontecer, por mais que se indenize a ExxonMobil ou qualquer outro explorador estrangeiro, o fato é que esse país passar a exercer o controle direto da sua própria riqueza não é uma coisa que agrada às grandes petrolíferas. Então, meu amigo, quando isso acontece, aí vai aparecer um monte de problema. Aí é golpe de Estado, aí é comoção interna, é perturbação civil, e aí vão estar preocupadíssimos com os direitos humanos. Oh, meu Deus, está faltando papel higiênico, o povo está passando fome, então tem que invadir lá e levar a democracia e liberdade para esse povo. Até porque, invariavelmente, quem faz essa nacionalização é geralmente um líder popular, populista e de teor nacionalista, antiliberal, para ser mais exato. E é isso que vai acontecer fatalmente em algum momento, a não ser nessas hipóteses improváveis que eu citei anteriormente. E olha só que interessante, além da Guiana, que é bem do lado da Venezuela ali, e não é que acabaram de descobrir petróleo também no Suriname, meu amigo? Aquele Suriname que a maioria de nós também nunca nem não sabe. A última vez que a gente ouviu falar em Suriname foi um problema que teve lá com brasileiros lá em Paramaribo, que deu uma confusão danada, teve que ir lá resgatar o pessoal, teve umas milícias da selva lá que mataram um bocado de gente, invadiram parte do território brasileiro. O Suriname também tem uma população bem pequena, tipo 500 mil de habitantes. E curiosamente, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que inclusive deixou de ser colônia da França não tem nem muito tempo. Esses três países deixaram de ser colônia há muito pouco tempo. O Suriname deixou de ser colônia em 1975, ele conseguiu a independência. E aí gerou um governo militar, uma confusão danada, só foi ter democracia em 88. A Guiana conseguiu a independência da Inglaterra, né? O Suriname foi a independência da Holanda. Da Inglaterra, a Guiana conseguiu se libertar do colonialismo inglês em 66. E por fim a Guiana Francesa, que é um país menor ainda, não tem 300 mil habitantes, ela deixou de ser colônia da França, não deixou, continua sendo colônia até hoje. Ou seja, são três países, um colonizado pela Inglaterra, a Guiana, outro colonizado pela Holanda, Suriname, e Guiana Francesa, históricos de colônias. E que cedo ou tarde vão conseguindo sua independência, vão tentando se desenvolver. Se tivéssemos um projeto mais avançado de desenvolvimento da América Latina, que cabe inclusive ao Brasil liderar esse projeto, né? Se esse projeto tivesse ido para frente, provavelmente isso incitaria também desenvolvimento maior nesses países. Mas como não há interesse de quem realmente manda nessa porcaria, então a gente vai ficar durante um bom tempo a gente tenta lidar com essa situação, né? Lembra, temos uma colônia francesa até hoje, chama-se Guiana Francesa. E as outras, Suriname e Guiana, deixaram de ser colônias oficialmente indo para o final do século XX. E agora estão aí com petróleo descoberto nos seus territórios, do lado da Venezuela. É um negoção explorar essas jazidas e tentar se livrar um pouco da dependência do petróleo venezuelano, que apesar de sei o que, dá uns 20, 30% do consumo dos Estados Unidos vem da Venezuela, mas ele tem a vantagem enorme de ser bem mais perto, né? Não tem que dar aquela volta enorme lá pelo Golfo Pérsico. Então interessa sobremaneira aos Estados Unidos, tem um controle mais rígido da Venezuela que o chavismo não está deixando. E o chavismo, quando eu digo isso, não é por causa do Maduro, não, meu amigo. A maioria dos chavistas ali são os generais, são os militares que têm um pulso firme com relação ao legado chavista. Mas isso é só para deixar muito claro que isso tende a acontecer em algum momento, é um exercício de futurologia, que eu sou capaz de apostar que vai acontecer mais ou menos assim. Daqui a uns 20 e poucos anos, nós teremos um processo de nacionalização, a não ser que, como eu digo, Estados Unidos deixe de perturbar o resto do mundo, ou a Guiana aceite sua condição de colônia na prática para da vida, que eu acho difícil. E aí, quando isso acontecer, vai reeditar a mesma coisa que vem acontecendo desde a década de 50, desde que ocorreu a primeira nacionalização de petróleos, que foi o Irã.
E de lá para cá, toda vez que isso acontece, é essa zorra toda, essa confusão danada. Essas guerras infinitas por petróleo. Enquanto tem um bando de imbecis que jura que acredita que tem alguém preocupado com direitos humanos nessa palhaçada. Então, sim, é bem possível que Guiana e Suriname do futuro sejam a Venezuela de hoje. Talvez não tão grave, porque as populações são bem menores, mas a tendência da população é crescer, porque não só vai havendo fomento e desenvolvimento, e países nesse estágio, quando começam a enriquecer, aumentam a contingente populacional, vai crescendo mais, porque passa a se desenvolver e diminui a mortalidade infantil, que ainda é o que segura as taxas reprodutivas nesses países, além de que começa a receber imigrantes por causa do desenvolvimento e investimentos. Então a tendência é as populações crescerem bastante. E com isso, com esse conhecimento histórico que a gente tem, mínimo, qualquer pesquisa mínima que a gente percebe, é possível projetar e ter uma ideia de que isso é meio que inevitável, em algum momento vai acontecer e estaremos aí, cedo ou tarde, muito preocupados com o papel higiênico na Guiana. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é dia 23 de outubro de 2020, aproveitando um excelente momento que não tem ninguém aqui em casa para poder gravar em paz. Obrigado pela atenção.